Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. É muito bom nós estarmos juntos, mais uma vez. Nesse momento nós vamos orar ao Pai para que Ele nos conduza a essa escola bíblica, em nome de Jesus. Oremos então. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença bem real no nosso meio. Obrigada pelos ouvintes. Obrigada, Senhor, porque tu tem nos conduzido. Tu tem nos guardado, tu tem nos livrado, Pai. Ser com o professor, ser com aqueles que são os alunos que têm ouvido e aprendido da sua parte. Nos conduza, Senhor, nessa escola bíblica. Muito obrigada, Deus. Nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, dos versos 46 ao 49, para estar dando início à escola bíblica. Então nós vamos abrir agora a palavra do Senhor, em nome de Jesus, e diz assim a palavra do Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e a pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Com esta palavra abençoada, está aberta a escola bíblica, em nome de Jesus. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Como é bom poder estar juntos, mesmo através desse instrumento que tem sido a internet, que nesses tempos de isolamento tem nos ligado. Louvamos ao Senhor porque Ele tem nos dado o privilégio de prosseguirmos em conhecê-lo. O Pai revelou o Seu Filho a nós e através da Sua palavra tem nos dado ensinos claros como devemos então nos portar e nos direcionar a aprendermos mais da parte dele. Eu tenho a certeza e convicção que esses estudos têm trazido esclarecimento para as vossas vidas, para todos nós que temos participado, a você que tem nos acompanhado, como foi lembrado aqui pela nossa superintendente, que Deus continue abençoando as vossas vidas, abrindo o entendimento para que essas verdades possam chegar aos corações dos irmãos e que realmente as vossas vidas possam ser edificadas sobre a rocha, sobre essa palavra que é a verdade, sobre o Cristo que vos foi revelado, a qual a cada dia precisamos aprender um pouco mais dele. Bom, nós estamos na lição de número 14, nós estamos hoje entrando no tópico 2, eu queria só lembrar, assim, fazer uma leitura rápida. O título dessa lição de número 14 é Em Cristo Estamos Aperfeiçoados. O primeiro tópico falou que vão em frente. O apóstolo Paulo então estava incentivando aquela igreja ali a avançar, a dar continuidade àquilo que eles haviam recebido. E no tópico 2 ele fala a respeito de não voltem a ser escravos, porque então através de Cristo eles haviam recebido uma libertação, eles haviam sido libertos de algo que outrora muitos eram ensino equivocados, estavam trazendo a eles novamente um retorno àquilo que eram as práticas antigas, se afastando de Cristo. Mas então o apóstolo Paulo agora, nesses versículos, vai incentivar esse povo a estar não retornando a esse estado de escravidão, mas sim agora vivermos uma liberdade com sabedoria em Cristo Jesus, sabendo a obra poderosa que Ele fez e aquilo que verdadeiramente nos alcançou. Esse tópico 2, nós vamos encontrar, então, ele com base nos versículos, no capítulo 2, de 8 ao 10, esse é o primeiro aonde nós vamos estar lendo a respeito desse não voltem a ser escravos, tá certo, amados? Do versículo 8 ao 10. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor em Colossenses 2, do 8 ao 10. Tende cuidado
para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis aperfeiçoados nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Amém, amados? Então, esses versículos, ele está dentro de uma perícope, né, que fala assim, que vai do 8 ao 19. Paulo faz algumas advertências aos colossenses quanto ao perigo de serem levados pelos falsos mestres. Os 3 modos como Paulo os avisa são expressivos. O apóstolo Paulo, então, ele é enfático em trazer esclarecimento para aquele povo de que forma esses falsos mestres estavam atuando, e isso levariam a estar novamente sendo escravos e não mais vivendo essa liberdade em sabedoria em Cristo Jesus. E aí nós vamos ver esses 3 pontos. Ninguém vos venha heredar. Primeiro no versículo 8. Depois nós vamos ver, ninguém, pois, vos julgue. Está no versículo 16. Na continuidade dessa lição nós vamos estar vendo. E ninguém se faça árbitro entre vós. Então, nesses 3 pontos aqui, o apóstolo Paulo, ele é, então, enfático e expressivo a mostrar para aquele povo como os falsos mestres estariam atuando. E nós vamos verificar a atuação desses falsos mestres ainda hoje, no meio da igreja, porque nós vamos vendo as mesmas características e as mesmas ações, que representam o quê? Em síntese, é tirar o Cristo do centro da realidade da obra cristã, tanto aqui com conhecimento, tanto como uma posição de julgar e arbitrar, e quanto também nessa situação de ser mediadores. O mediador entre o homem pecador e o Deus Santo é o Cristo ressurreto, é o Cristo, né? Aquele que se fez carne, aquele que hoje está à destra do Pai. Então, essa é uma realidade dos falsos mestres, que precisamos estar sempre muito atento, muito ligado. Assim como o apóstolo Paulo ensina a igreja de Colosso, Laodiceia e Hierápolis, da onde essa carta então ali circulou, ele também fala hoje aos nossos corações, que precisamos estarmos bem atentos a essa verdade. Então, vamos aqui na lição, o autor fala assim, vamos abordar apenas o primeiro aviso no presente estudo. Então, nesse presente estudo aqui, será abordado somente qual é? Ninguém vos venha heredar. E aí nós vamos ver o que vai estar trazendo a isso. O ponto 1 desse segundo tópico fala assim, a deficiência da filosofia, que está no versículo 8. A deficiência da filosofia. E aí o autor colocou assim, Paulo aponta com precisão a presença do falso ensino em Colossos. O perigo de a igreja ser contaminada era grande. Por isso adverte, cuidado, fiquem de prontidão, porque correm o risco de serem presos como numa rede. O erro veio em forma de filosofia. A filosofia, que é o amor à sabedoria, não é má em si mesma. E Paulo não a condena aqui, mas o apóstolo adverte quanto a um sistema religioso inventado pelos homens, que consiste de sutis e fúteis especulações. Nesse sistema, Cristo fica de lado, reduzido à categoria de um anjo ou de um poder espiritual, tornando apenas um dos muitos intermediários entre Deus e sua criação. Está vendo, meu amado, o perigo? O perigo está aqui, quando se coloca o Cristo no mesmo patamar. O Cristo, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas, como nós temos visto em toda essa lição. Em toda essa carta, o apóstolo Paulo trazendo essa verdade, e nós temos compartilhado aqui hoje domingo com os irmãos, ou nos dias a qual os irmãos estejam vendo os nossos estudos. Aqui, o autor colocou a palavra cuidado. E quando ele utiliza essa palavra cuidado aqui, nós precisamos estar
entendendo de uma forma figurada com o sentido de discernir, compreender, ter a capacidade de ver o que é certo, trazer à mente, arrazoar, se aquilo que está sendo ensinado, que aquilo que está sendo passado tem coerência com as Escrituras. E aí, meu amado, não há como você avaliar se há uma coerência com as Escrituras se você não manejar as Escrituras, se você não buscar uma intimidade com ela, conhecer aquilo que verdadeiramente ela quer falar aos vossos corações. A relação desse ensino, trazer produtividade e prática na sua vida, vem dessa realidade de intimidade com as Escrituras. Ter um hábito de leitura, ter uma prática habitual de estar aprendendo do seu Senhor. Aí eu não tenho muito conhecimento. A Bíblia, aquilo que está escrito lá em Tiago, nos traz o quê? Nos traz uma realidade que o quê? O Senhor dá sabedoria e entendimento. Esse entendimento das Escrituras é um entendimento espiritual. É aquilo que vem do alto. Então, você lê as Escrituras, medita nela e pede ao seu Senhor que abra o seu entendimento, para que haja um entendimento claro daquilo que Ele deseja e quer falar contigo, para que então você possa estar, de alguma forma, tomando esse cuidado, trazendo essa realidade para a sua vida, tendo condições então de discernir o certo, o verdadeiro do falso. O nosso autor, ele fala aqui algo que é bem importante. A filosofia, que é o amor à sabedoria, não é má em si mesmo, porque senão nós não teríamos teólogos que também fizeram filosofias e são filósofos. Mas ele coloca, e é a realidade a qual o apóstolo Paulo está trazendo aqui, realmente ele não diz que essa filosofia é ruim, mas é a forma a qual os homens constroem a realidade sobre este conhecimento. Mais uma vez eu quero lembrar a leitura inicial feita pela nossa superintendente. A rocha é o Cristo. É sobre ele que nós precisamos, então, estarmos edificados. E não sobre o conhecimento e sobre um sistema religioso que tenha sido inventado e trazido pelo homem. A forma do homem agradar a Deus. Meu amado, é Deus que traz a forma e a maneira que devemos agradar a Ele. Não é a minha maneira, não é como eu formulo o Evangelho, não é como eu monto a minha vida que eu vou agradar ao Senhor, mas é Ele que vem montar a minha vida e eu venho obedecer e praticar. E aí sim eu vou estar obedecendo ao meu Senhor e sendo sábio, para que no dia que venha o vento ou a tempestade, a minha casa não venha ser destruída. A minha vida espiritual não venha cair, não venha abaixo, porque o Cristo é aquilo que tem trazido realmente consistência para a minha vida. A palavra é essa, consistência. Um cristão com consistência na vida que ele tem agora em Cristo Jesus. E aí o nosso autor ele continua aqui. Paulo classifica a tal filosofia de vãs sutilezas, ensinamentos ilusórios, apresentados de maneira sutil. Ilusórios, porque fazem pensar que a pessoa está se aproximando de Deus, quando na verdade afasta-se dele. Meu amado, o perigo das práticas religiosas e montar a sua vida cristã nela está aí. Consiste em você viver pensando que está em Cristo Jesus, mas você está simplesmente caminhando montado em sistema humano. Você, nós precisamos realmente ter o Cristo como centro de nossa vida. Ele é tudo e tudo é para Ele. Temos realmente tido um encontro verdadeiro com Ele. Esse engano pode levar a muitos ter, então, uma surpresa de nunca terem conhecido realmente o seu Senhor. Simplesmente um sistema religioso a qual fazem parte, a qual vivem,
a qual o Cristo não transformou e não realmente alcançou o coração desse ou dessa pessoa. A realidade cristã está aí. Por isso, meu amado, nós já pensamos em algumas coisas, né, nas mensagens sobre os escândalos na casa do Senhor. Porque pessoas que vivem um sistema religioso e não tiveram o seu encontro com o Cristo verdadeiro. E é o que nós necessitamos e precisamos. Eu vou continuar aqui na leitura. As bases desse falso sistema religioso eram as tradições dos homens e os rudimentos do mundo. A primeira consistia nos ensinamentos inventados, com a pretensão de ser uma revelação sobrenatural contra os rudimentos do mundo, interpreta-se da seguinte maneira. Aí nós vamos ver o ponto A e o ponto B. A letra A e a letra B desses rudimentos do mundo. Mas eu quero parar aqui um pouquinho e trazer algumas palavras que são importantes nós entendermos dela, naquilo que o nosso autor da revista coloca aqui. E a primeira dela está assim, ó. Paulo classifica tal filosofia de vãs sutilezas. Filosofia aí, meu amado, o apóstolo Paulo está trazendo uma linguagem persuasiva que insinua nas mentes dos homens com linguagem elegante e plausível. Talvez o ensino possa até ser plausível, mas quando o objetivo não é o Cristo, não é adorá-lo, não é glorificar a Ele, esse ensino, ele está errado. E ele, equivocadamente, não sustenta e não vai dar um sustento cristão a ti. E muitos desses ensinos, os falsos mestres os utilizam porque prendem aqueles que são e estão ouvindo dele a sua pessoa e não ao Cristo ressurreto. A pessoa passa a entender então que todo poder e toda autoridade está no homem, quando na verdade todo poder e autoridade está no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este homem que ensina, este homem que discipula, esse homem que apacenta, ele é somente um instrumento na mão de Deus. Mas com uma palavra persuasiva, mas com uma palavra insinuosa, ele acaba então penetrando as mentes dos seus ouvintes, uma palavra eloquente, uma palavra então elegante, uma palavra com raciocínios plausíveis, mas que na verdade tiram o Cristo do centro. Então essa é a filosofia a qual o apóstolo Paulo está combatendo aqui, a qual nós precisamos rechaçar. Essa filosofia de vãs sutilezas, né? Palavras falsas, enganosas. Por que então, meu amado? Mesmo que elas sejam e tenham esses adjetivos, né? Plausível, uma palavra então elegante, uma palavra persuasiva, uma palavra rebuscada, uma palavra bonita de se ouvir, mas ela é vã. Ela é vã no sentido de falsa e enganosa, porque ela não está levando a você a entender que a sua vida precisa ser edificada em Cristo Jesus. E ele continua aqui, o nosso autor, e ele utilizou uma outra palavra aqui, né, retirando das Escrituras, tradição dos homens. E essa tradição aí são as ordenanças. As ordenanças. Tudo aquilo que então o judaísmo, né, trazia como obediência. Meu amado, hoje a nossa vida é uma vida de obediência pelaquilo que Cristo fez em nós. E não vivemos uma obediência para que então Cristo venha fazer. O Cristo já fez. E obedecemos então por essa realidade. E isso não pode ser jamais invertido. Hoje fazemos impelido pelo amor de Deus, constrangido por Ele. Esse amor que nos alcançou, este amor que veio de encontro a nós, esse amor que nos constrange a viver em obediência. Um Pai amoroso que nos corrige com uma voz branda e suave. Então, por isso obedecemos. Então, essas ordenanças, essas práticas religiosas em ordenanças e cumprimentos, e aí nós vamos ver, e vamos trazer aqui um exemplo, uma prática da ceia
da ceia, da mesa do Senhor, sem um discernimento adequado, isso é uma ordenança que não vai nos trazer a justiça. Um batismo, meu amado, não entendendo a realidade da obra de Cristo, mas simplesmente dentro de um sistema religioso, não vai nos trazer a realidade das bênçãos da obra de Cristo. Porque as bênçãos da obra de Cristo vai me levar a um discernimento da ceia. As bênçãos da obra de Cristo vai me levar ao discernimento ao batismo. E por isso, então, a minha vida está nele. E essas ordenanças serão, então, para a honra e glória do Senhor. Ele também colocou aqui os rudimentos do mundo, que são o quê? O contraste entre as tradições e mandamentos do homem com um verdadeiro conhecimento de Deus. Então, esses rudimentos do mundo aqui são as tradições e os mandamentos dos homens, cumprindo regras e regras e regras, indo em contraste ao verdadeiro ensinamento de Deus. Porque o Cristo, quando vem, ele fala assim, um novo mandamento vos dou. Vos ameis uns aos outros. Ele vem nos trazendo uma realidade com base agora no amor. Não mais em obedecer e alcançar. Desobedecer e ser maldito. Obedecer, eu sou abençoado. Desobedeço, sou amaldiçoado. Agora ele vem trazer uma realidade em amor. Obedeço porque o amor de Deus então me alcançou. E esse amor então me constrange a viver uma vida de obediência. Não mais esperando praticar obediência para que eu seja abençoado. Quantos entendem? Eu preciso obedecer para que eu seja abençoado. Hoje somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aí está a palavra. Nós já somos abençoados porque estamos em Cristo Jesus. E as bênçãos nos acompanham. Nós não as seguimos, mas elas nos seguem dentro da soberana vontade do nosso Senhor. E aí eu coloquei aqui algumas palavras, são minhas, que eu vou estar compartilhando com os irmãos. Como nosso mestre, o mestre nos ensina a irmos diretamente a ele. Precisamos ter essa verdade. Hoje, o sacrifício de Cristo nos deu o livre acesso. Nós temos condições de irmos direto a ele. Porque o sangue dele nos purifica e nos dá esse acesso. Eu gosto sempre de lembrar, meu amado, então, o sacrifício de Cristo, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Isso, teologicamente, é um ensino para a gente. A ação é de cima para baixo, a ação é de Deus para o homem. Esse véu poderia se rasgar de baixo para cima, mas dá o acesso a esse santo dos santos que ali representava, e só o sacerdote, e só o sumo sacerdote poderia entrar em uma vez no ano. Agora, ele libera a todo aquele que é cristão, o sacerdócio universal, fazendo de que forma? Ele rasga o véu de cima a baixo, a sua carne. E nós temos então esse sacerdócio em nossas vidas, e hoje podemos adentrar o santo dos santos na presença dele, com o coração contrito e compungido, porque sabemos o amor que ele nos dispensou. E eu também queria colocar aqui, aquele que suscita discussões frívolas. Devemos fugir dessas pessoas que trazem discussões frívolas, efêmeras, que não edificam, que não vão trazer uma palavra de santidade, uma palavra que não vão edificar aqueles que a ouvem, discussões tolas, vãs. Então, meu amado, rejeite esse tipo de coisa, fuja desse tipo de coisa. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Ninguém vos venha heredar. Como eu falei, nessa lição aqui, ele trouxe, o autor colocou 2 pontos, para que então nós pudéssemos estar pensando a respeito dos rudimentos do mundo. A letra A, ele fala assim: os ritos cerimoniais
e ordenanças judaicas, pelas quais se pretendiam obter o favor de Deus. Se pretendia obter o favor de Deus. Esses, aí eu estou colocando isso, né? Esses são rudimentos infantis, sombra da doutrina perfeita. Sombra da doutrina perfeita. A doutrina perfeita é a sã doutrina, a qual Cristo são e é as boas novas. Ele fez a obra poderosa. Os ritos, as cerimônias, as ordenanças judaicas não podem jamais trazer o favor divino sobre nós. O favor divino está em Cristo Jesus. Ele é o Filho do reino do seu amor. Mais uma vez, eu e você estando nele, temos então o privilégio de termos o favor de Deus sobre as nossas vidas. A letra A, ele fala assim: as forças do universo, como o fogo, a terra e a água, a influência das estrelas e outros supostos poderes que a superstição tem usado para aprisionar o espírito do homem, incluindo os poderes demoníacos. Isso tudo vem segundo a inclinação do coração do homem. O pecado destruiu esse homem. Esse homem passa a ser orgulhoso. Esse homem então passa a querer controlar todas as coisas. E ele acaba sendo preso, que haviam falsos ensinos ali, trazendo o misticismo, trazendo então o poder do fogo, o poder da água, o poder da lua, toda essa realidade. E homens eram então presos nessa rede de engano, de mentira, de horóscopo, de coisas que na verdade não podem trazer uma realidade espiritual verdadeira para a vida desse homem, dessa mulher. Então, isso é segundo a inclinação do coração do homem. O coração do homem caído, ele se inclina para essas coisas. Quanto então o coração do homem vivificado em Cristo Jesus vão se inclinar para as coisas espirituais. Isso fica claro. Para onde inclina o seu coração? Se são para as coisas da carne, tu és carnal. Se o teu coração inclina para as coisas espirituais, é porque tu és espiritual. E tu és espiritual por quê? Porque o Cristo vivificou a sua vida. Porque então o Pai te levou ao Cristo. E o Cristo então vivifica a sua vida através da obra poderosa que ele realiza na cruz do Calvário. Amém? Então esse é o primeiro ponto do tópico 2. E nós vamos entrar agora no segundo ponto desse tópico, que fala a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo. Em vez de se sujeitarem a um sistema religioso enganador, os cristãos deviam experimentar a suficiência de Cristo. Essa passagem bíblica descreve a gloriosa majestade da pessoa e suficiência do Salvador. E isso nós vamos ver os versículos 9 e 10. Nesses versículos fica claro a suficiência desse Cristo. São enganador, pois trazem a ideia que algo precisa ser adicionado à obra de Cristo. Meu amado, o sistema religioso ele é enganador por quê? Ele acaba trazendo essa ideia que além a obra de Cristo precisa de mais alguma coisa. Não, de forma nenhuma. Se eu entendo que a obra de Cristo precisa de mais alguma coisa, ela jamais poderia ser eficiente e eficaz na minha vida. Então, se eu declaro que essa obra é eficiente, se ela é eficaz para a salvação da minha vida, eu não posso desejar acrescentar algo mais. Por quê? Eu estou falando que aquilo que Deus fez perfeito, deixou de ser perfeito. Então o sistema religioso é enganador nesse sentido. Em maneira nenhuma, eu quero aqui pontuar. A vida sua, você vai passar a viver uma vida religiosa. Mas não na ideia dessa religião te ligar a Deus. Você entende que quem te liga a Deus é a obra de Cristo. E você vai viver uma vida religiosa, uma vida piedosa, uma vida que agrade ao Senhor. E então, meu amado, o sistema religioso, ele é enganador, ele é mentiroso,
porque ele entende e ele vai te ensinar que você precisa fazer algo mais, quanto na verdade o Cristo já fez tudo por mim e por você. Cristo já fez tudo por nós. E nesse ponto 2 aqui, desse segundo tópico, ele dividiu em 5 letras, né? Da letra A à letra E. E nós vamos estar lendo cada um deles e vamos estar pensando em cada uma dessas letras. É nele, no versículo 9, que habita toda a plenitude da divindade, e não apenas parte dele. A divindade não está espalhada em muitos seres celestiais, como os falsos mestres em Colossos ensinavam, mas concentra toda a plenitude em Cristo. Toda a plenitude, toda ela, sobre a perfeição divina. A plenitude está porque ali está a perfeição divina. Ali está a natureza de Deus. Tudo está nele. A verdade de Deus, em sua essência, está em Cristo Jesus. Essa realidade, e somente nele precisa estar nele, para que então possamos alcançar as verdades que ele e somente ele tem. Aquilo que está em Cristo não está dividido em mais ninguém, porque aquilo que está no Cristo é o que é divino, aquilo que é a essência de Deus. E a essência de Deus, então, somente nele. O que nós temos foram os atributos divinos que nos são compartilhados. Tem os atributos divinos que nos são compartilhados a criatura. Mas tem os atributos que somente o Deus, o Cristo e o Espírito possuem. Esses são os atributos divinos que somente ele, e que não foram então de nenhuma forma distribuídos, que não foi então compartilhado. Na letra B, está assim escrito na nossa revista: corporalmente, com base no versículo 9. Toda a plenitude habita em Cristo corporalmente, para enfatizar que ele assumiu a humanidade, e não meramente a aparência humana, pois o Verbo se fez carne, como está lá em João 1,14, e foi manifestado na carne, como está em 1 Timóteo 3,16. Eu tenho certeza que os irmãos já entenderam que essa carta foi para refutar os falsos mestres e os falsos ensinos naquela igreja. E então havia este ensino, né, que o Cristo não veio em carne, era somente um Espírito divino que não veio e não assumiu a forma de carne. E o autor aqui ele usa um texto que está lá em João 1,14. O Verbo se fez carne. Vamos ler. Não está somente na palavra, no escrito do nosso autor da revista. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, a natureza pré-existente de Cristo. Pré-existente, o Verbo, a palavra, a Logos divino. Tudo isso está dizendo a pré-existência, o Verbo, né, relacionado a ele. Se fez, né, no sentido de ter se tornado. Ter se tornado o quê? Carne. A natureza encarnada de Cristo. Então, primeiro ele fala do Verbo, né, dessa natureza pré-encarnada. E então, depois ele está trazendo o quê? Que ele se torna, então, esse ser encarnado. O Cristo veio em carne. A ideia clara da deidade de Cristo. 100% homem e 100% Deus. João deixa isso claro. O apóstolo Paulo, com entendimento, dando sequência ao entendimento daquilo que havia sido ministrado e falado sobre Cristo, refuta e então combate esse ensino errado. Ele usa também 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Vamos ver lá o que o apóstolo Paulo escreve então ao jovem Timóteo. Na sua primeira epístola, 1 Timóteo 3,16.
Está aqui. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então o apóstolo Paulo fala essas verdades. Foi manifestado na carne, mostrou-se abertamente, apareceu, se tornou claro, visível a todo homem, bem claramente. E quando então eu estava lendo aqui, estudando essa lição, me veio na mente a experiência do discípulo, né, de Dídimo, quando então fala assim, eu preciso tocar, eu preciso realmente saber quem é. E o Cristo fala para ele, toque em mim, sabe? Esse vem em carne, esse que vem em carne. E quantos de nós precisamos também, meu amado, termos essa certeza que o Cristo veio em carne. Cristo não é algo, né? É um espírito. Ele veio em carne. Ele fez aquilo que a obra redentora que cabia a ele fazer a cada um de nós. Cristo não é imaginário, mas proclamado por meio expresso da sã doutrina. Isso é maravilhoso. Você saber que o Cristo não é um ser imaginário, não é um conto de fábula, não é uma historinha, mas através da sã doutrina, né, ela expressamente ensinada, ele fica claro, ele se mostra para nós, ele nos dá essa certeza e essa convicção. Louvado seja o Pai por isso. A letra C. Toda a plenitude da divindade. Plenitude aí, no pleroma, no grego, era um termo usado pelos hereges de Colosso. Eles criam que a plenitude divina estava dividida entre diversas emanações. Paulo insiste que toda a plenitude da divindade habita em Cristo e apenas parte dela, o Verbo habita, não apenas parte dela, perdão. O Verbo habita está no presente, o que significa que a divindade permanece em Cristo, somente nele. Somente nele. Em Cristo, Deus se comunica totalmente com o homem pecador. Essa plenitude divina, essa ideia da essência e da natureza de Deus em Cristo, nos traz essa revelação de quem Deus é. É como então a comunicação de Deus com o homem pecador fica claro, fica realmente em condições de trazer para nós, dentro da nossa limitação, essa certeza, essa verdade. Então, mais uma vez, os falsos ensinos estavam levando o homem a pensar em quê? Que tudo era dividido. Outros seres tinham também, ou estavam no mesmo patamar, mas não. A plenitude divina está somente em Cristo. Essa essência está somente nele. Por quê? E nele que nós então temos essa comunicação completa e plena de Deus para as nossas vidas. A letra D. Nele estáis aperfeiçoados. E aí nós já temos base no versículo 10. Cristo, portanto, é a revelação completa e total da divindade. Logo, seguindo, os crentes também se tornam aperfeiçoados. Não é necessário procurar outra fonte para ser espiritualmente completo. Não pode ter nada que possa ser somado à obra de Cristo em nossas vidas para nos tornar perfeitos. Aperfeiçoados com o sentido de perfeitos. Porque perfeito em nossas ações jamais seremos. Mas na obra de Cristo encontramos essa perfeição. E essa perfeição que encontramos na obra de Cristo é que nos vai dar então essa perfeição para alcançarmos o favor de Deus. O Cristo é essa intercessão. O Cristo é isso que nos une. É o Cristo que nos faz
então chegarmos a essa ideia de perfeitos em Cristo Jesus para alcançarmos a perfeição do favor divino sobre nós. E rejeite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, qualquer adicionamento à obra que Cristo realizou por você. Não permita que outros pontos de apoio, o ponto de apoio cristão é a obra que Cristo fez. Não está na mão do homem, não está em objetos, não está em datas, não está em sistema religioso, mas está naquilo que Cristo fez pelas vossas vidas. Aquilo que Cristo fez pelas vossas vidas. O crente maduro, ele vai entender isso com muita tranquilidade. Ele jamais vai negligenciar estar no corpo, estar no templo, congregando, como daqui a alguns dias estaremos retornando, a estarmos nos encontrando no templo. Não, isso vai ser prazeroso para ele. Ele está ansioso para viver esse momento de retornar e estar com os irmãos juntos ali congregando, junto adorando e glorificando ao Senhor, porque ele sabe a obra que Cristo fez, ele sabe que ele é o corpo, e como corpo ele precisa estar junto daqueles que também são o corpo de Cristo, e assim compartilhar os dons e os talentos que ele tem para edificar a vida do seu irmão e ser edificado pelos dons que o irmão dele recebeu. E assim então glorificamos e exaltamos ao Senhor. Eu trouxe algo aqui para nós pensarmos. Somos aperfeiçoados também nele. Assim nele alcançamos uma perfeição plena. E dessa maneira conseguimos alcançar essa realidade. E mais uma vez eu quero te fazer pensar, meu amado. Rejeite toda e qualquer obra que possa ser adicionada a Cristo. Porque quando fazemos isso, nós ofendemos a Deus. Pense nisso que eu vou colocar agora. Se eu adiciono algo à obra de Cristo, eu estou ofendendo a Deus. Porque, primeiro, o plano da salvação que Deus tem para a sua vida, Ele colocou em Cristo. E quando então eu rejeito esta obra, eu estou rejeitando a glória de Deus, porque a glória de Deus é no seu Filho. Rejeite toda e qualquer obra que possa ser adicionada, ou possam lhe ensinar que precisa ser adicionado a Cristo. Porque você, em primeiro lugar, você está ofendendo a Deus, porque a obra dele e a glória dele está sobre o Cristo. E a outra coisa, você está sendo ingrato quando buscamos algo além de Cristo. Eu e você estamos sendo ingratos, meu amado. Porque ele pagou um alto preço. Ele assumiu um compromisso. Ele assumiu um compromisso com o Pai e com o Espírito, como está escrito lá em Hebreus. Cumpriu cabalmente tudo aquilo que eram os requisitos necessários a Deus, para que a paz de Deus estivesse sobre as nossas vidas. E eu simplesmente rejeito essa obra, confio no meu braço, confio na minha condição, confio em pontos de apoio, confio em palavras persuasivas do homem, eu me torno um ingrato. Então, eu posso ofender a Deus e eu também posso me tornar um ingrato a Deus. A letra E, para terminarmos, fala assim: Ele é o cabeça de todo principado e potestade, no versículo 10. Essa é uma afirmação da autoridade total de Cristo. Ele reina como chefe supremo sobre todos os poderes angelicais. Essa realidade nos mostra e nos traz conforto e segurança. Sabe por que eu botei conforto e segurança, meu amado? Pare de ter medo do diabo. Viva em Cristo Jesus e saiba que em Cristo Jesus, e sendo aquele que glorifica e exalte a Ele, Ele jamais poderá tocar na sua vida sem um consentimento do Pai. Se houver um consentimento do Pai para que algo ocorra, assim como aconteceu em Jó, há um propósito divino para te ensinar. Então, não atribua ao diabo
aquilo que ele não pode fazer contra a sua vida. Entenda que o Cristo está sobre todas as coisas, as hostes celestiais e também as hostes infernais. Tudo está sujeito a ele. Ele está sobre todas essas coisas. Amém, amados? Eu louvo ao Senhor porque Ele tem falado aos nossos corações e tem nos trazido essas verdades. Nós, então, chegamos ao final desta lição, a qual eu vou estar lendo Colossenses para hoje. E eu quero que você reflita e pense sobre isso que eu vou estar colocando. E logo após, a nossa superintendente vai estar dando, então, fazendo as considerações finais desse nosso estudo bíblico. Então, Colossenses para hoje. Vivemos hoje num mundo em que há vários sistemas religiosos, chamados evangélicos, que são especulações fúteis, e Cristo é praticamente deixado de lado. Como você pode afirmar as grandes verdades do Evangelho e declarar com toda a convicção a gloriosa majestade da pessoa e suficiência de Cristo como Salvador? Ele te faz essa pergunta. Meu amado, e quando nós pensamos em sistema religioso, talvez eu possa pensar diretamente no budismo, no islamismo, no kardecismo, mas eu li algo esses dias que me chamou a atenção. A que ponto nós chegamos de precisarmos evangelizar os próprios evangélicos? Pense nisso. Como está sendo a sua caminhada cristã e aonde Cristo está nessa caminhada. Amém, amado? Que Deus os abençoe, que Deus vos dê uma semana abençoada, que Deus vos guarde. Assim, eu espero que Deus faça sobre as vossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe. Mais uma escola bíblica edificante, de aprendizados importantes para as nossas vidas, que nós precisamos, guardar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas vidas. Graças a Deus por nós termos essa oportunidade de aprender da parte do Senhor. Precisamos estar atentos a ouvir o que o Senhor nos diz todos os dias da nossa vida. Não só ouvir, mas também praticar essa palavra. Assim como diz lá na Epístola de Tiago, ser ouvintes e praticantes dessa palavra. E nós queremos também, amados, lembrar você, nós falamos algumas vezes, algumas escolas atrás, que nós estaremos iniciando lá o nosso culto no templo. Está chegando esse dia. No primeiro domingo de julho, nós estaremos juntos ali cultuando, mas com todos os cuidados. Nós estaremos com o álcool em gel, teremos assim uma distância de um irmão para o outro, com marcações. Teremos ali o medidor de temperatura, tudo ali para a gente estar cultuando ao Senhor juntos. Muitas pessoas estão sentindo falta, estão com saudade, e a gente vai estar ali no primeiro domingo de julho. Aguardamos vocês pela manhã, na escola bíblica, e à noite, no nosso culto também. Nós estaremos juntos ali. Então, se você puder, nós estaremos aguardando ali a vocês, tá? Para a honra e glória de Deus. E nós queremos pedir, tenham cuidado. Aquele que não puder ir ainda, que não está sentindo a vontade ainda, então não vá, espera mais um pouco, a gente vai estar fazendo contato, mas nós estaremos ali com um culto ali para o público, em nome de Jesus. Nós queremos também agradecer a você que nos acompanha, tem nos acompanhado e orado por nós. Nós também temos orado por todos aqueles irmãos que têm pedido. E nós vamos continuar com alguns cultos aqui, tá? Nesse veículo aqui, no YouTube. Nós continuaremos. Nós estaremos avisando assim também. Queremos agradecer a Deus por cada graça recebida. Como pessoas foram abençoadas através desses estudos que nós estamos transmitindo. Nós temos agradecido a Deus por isso. Como é bom, muito bom. Estaremos iniciando mais um Catiri Solidário para abençoar aqueles que precisam. Então você que tem nos ajudado, tem nos apoiado, sendo mantenedores, estando ali lado a lado conosco, continua, porque isso tem abençoado muitas famílias. Muito obrigada. Queremos também agradecer pelos aniversariantes. Foi nessa semana, no dia 23, o nosso pastor Eric Benedito e a nossa irmã Rosilene, Helena. Então nós queremos também estar orando por isso tudo e agradecer por essas vidas abençoadas. Muito obrigada. Que Deus realmente venha guardar a vida de vocês, em nome de Jesus. Então nesse momento nós estaremos orando. Amém? Pai,
Muito obrigada, Senhor, por essa escola maravilhosa, pelas palavras que foram faladas, pelo ensinamento rico, Senhor, para as nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor, aproveitar essa oportunidade para crescermos, Senhor, em sabedoria e conhecimento da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelas pessoas que têm acompanhado, que o Senhor venha dar a elas muita, Senhor, força, a cada dia mais e mais, renovando a cada dia elas, dando a elas entendimento também da Sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Queremos agradecer porque nós estaremos ali juntos, Senhor, cultuando o Teu nome, naquele lugar, no templo, Senhor, para assim termos uma comunhão ali juntamente com nossos irmãos, pessoas se achegando a nós. Muito obrigada. Nós possamos estar assim, Senhor, junto, podendo orar um pelo outro, mas assim, Senhor, com todos os procedimentos corretos, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Queremos te agradecer pelo Catiri Solidário, as pessoas que têm contribuído, que têm participado, que têm ajudado, Senhor, porque a solidariedade ainda está aí, Senhor. Não terminou, nós precisamos ajudar um ao outro, ao próximo, ao nosso próximo, Deus, em nome de Jesus. Queremos agradecer pela vida do nosso pastor, que fez mais um ano de vida, da irmã Lena. Senhor, abençoa eles, guarda a vida deles, dê a eles saúde. Senhor, que eles venham ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo a cada dia. Senhor, dê a eles, Senhor, nesse momento que nós estamos passando de quarentena, a paciência que vem do Senhor. Senhor, que eles venham estar sendo conduzidos a cada dia mais e mais, guardados por Ti. Senhor, muito obrigado por essas vidas abençoadas e abençoadoras, que o Senhor possa estar tratando deles nesta hora. Muito obrigada, porque mais um ano de vida só o Senhor pode dar. Nós agradecemos por essas vidas preciosas. Entregamos nas Tuas mãos esse dia abençoado, essa escola bíblica, tudo que nós falamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.